2 Reis 22, versículo de número 1. Capítulo 22, versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscati. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que eu dei nas mãos dos que dirigem a obra e tem a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem madeira e pedra lavada, para repararem os estragos da casa do Senhor. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos do que dirigem a obra, e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Diga graças a Deus. Pode sentar. Irmão, essa noite eu gostaria de falar de reforma. Há muitos anos atrás, Martinho Lutero realizou uma reforma na igreja. A igreja estava precisando de uma reforma. E eu fico, irmão, a entender o que significa essa palavra reforma. E a palavra reforma, irmãos, quando você fala a palavra reforma, você lembra de quê? Você lembra de tirar algo que está velho, de tirar algo, remover algo que está defasado, tirar algo que está decaído, que está destruído, e colocar algo novo. Não é isso? Quando fala a palavra reforma, só se faz uma reforma, irmão, quando algo está se deteriorando. Nós só fazemos uma reforma numa porta quando ela está enferrujando, quando ela está perdendo a sua aparência, quando ela está perdendo a sua beleza, quando ela está perdendo. Aí nós entendemos que há necessidade de se fazer uma reforma. Quando você olha para algo e você vê que está feio, que está sujo, que está enferrujado, que está quebrado, você entende logo: precisa de uma reforma. O rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Há 57 anos, meu irmão, Israel vinha vivendo distante de Deus. Há 57 anos, por intermédio do rei Manassés, que reinou 55 anos, e
primeiro dia em que o rei Manassés começou a reinar, ele começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E quando o rei Manassés morreu, seu filho Amon reinou 2 anos, somando assim 57 anos, porque o rei Amon, filho de Manassés, também fez o que era mal perante o Senhor. O rei Ezequias tinha feito o que era bom aos olhos de Deus, tinha restaurado a casa do Senhor, tinha pregoado a verdade no meio do povo, o povo tinha se convertido, e ele tinha ensinado o povo a verdade de Deus. Mas o rei Manassés veio e desfez tudo, e botou o povo a perder. Israel estava vivendo 57 anos em pecado, em rebeldia, em desobediência. Israel estava vivendo durante 57 anos sem obedecer à voz do Senhor. E nesse período de 57 anos, meus irmãos, foram períodos de dor, foram períodos de sofrimento, foram períodos de humilhação, foram períodos de angústia, foram períodos de decepção. Porque nós entendemos que quando um homem, uma mulher, uma igreja, um estado, uma cidade, um país se distancia do Senhor, se afasta de seguir a Deus, deixa de obedecer a palavra, eles vão ter que viver dias terríveis na vida. Só que Deus sempre tem um instrumento para mudar a situação. Só que Deus sempre olha para o seu povo, escuta a oração de uns poucos fiéis que restaram. E a oração daqueles poucos fiéis move a mão de Deus e faz com que Deus levante alguém, e por intermédio desse alguém, Deus realiza uma mudança, uma transformação e uma reforma. E foi o que Deus fez quando Deus levantou Josias. O propósito de Deus era mudar a história daquelas pessoas. Eu quero dizer, meu irmão, que de Martinho Lutero para cá, hoje muitas cidades comemoram no dia 31 de outubro a reforma protestante. Ontem foi o dia em muitas cidades no país, no Brasil, de comemorar o dia da reforma protestante. Mas eu quero dizer para você uma coisa importante essa noite: que nós, a igreja do Senhor Jesus, não temos nada para comemorar. Nós, a igreja do Senhor Jesus, quando paramos para ver o evangelho que está sendo pregado, quando paramos para ver a forma como os crentes estão querendo viver, a forma como as pessoas estão querendo andar na presença de Deus, não tem nada para se comemorar, meu irmão. Não temos nada que comemorar a reforma, não temos nada que comemorar esse dia. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus está chorando, o Espírito está chorando, a igreja está gemendo, os crentes estão gemendo, o povo de Deus está gemendo, porque a igreja está precisando de uma reforma urgente. A igreja de Jesus atual está precisando ser reformada. Aleluia! Basta pararmos para ver que a igreja está deteriorada, que o evangelho não é mais pregado verdadeiramente como deve ser. Nós estamos vivendo um momento de shows, estamos vivendo um momento em que o evangelho virou mercadoria, estamos vivendo um momento mercantilista na obra de Deus, um momento de compra e venda, e quem paga mais? Porque as igrejas de Boa Viagem se reuniram ontem e pagaram 45 mil reais para um cantor evangélico. 45 mil reais para um cantor evangélico que veio, cantou 4 músicas, o som deu prego, não prestou mais, e ele foi embora e levou 45 mil reais e deixou o povo lá chupando o dedo. Isso é evangelho, irmãos. Seja sincero. Isso é fazer a obra de Deus. Isso é sair da tua
sua cidade para ir adorar o Senhor? Cobrando, meu irmão. Até o macumbeiro vai na tua casa para fazer um trabalho. Cobrando, meu irmão. Até um assaltante pega um revólver e vai matar alguém que você pedir. Cobrando, meu filho. Até um traficante te dá 1 quilo de maconha, te dá um pacote de pedra de crack. Cobrando, pagando. Qualquer pessoa faz qualquer coisa. O evangelho, a igreja de Jesus precisa de uma reforma hoje. E Deus está levantando, irmãos, novos Josias, novos pregadores que vão fazer essa reforma, que não vão se importar em perder um crente, em perder um membro, ou 5 ou 10. Eles vão querer mudar, vão querer pregar a verdade. Você sabe qual é o problema? Que muitos pastores deixaram de pregar a verdade. Você sabe qual é o problema? Que muitos deixaram de propagar um evangelho verdadeiro. Porque se ele pregar uma palavra dura hoje, o irmãozinho que está em pecado amanhã não vem mais para a igreja. Porque se ele pregar uma palavra dura hoje, o irmãozinho que é rebelde amanhã não quer mais congregar aqui, não quer mais congregar na igreja. Ele vai procurar uma balada, vai procurar um show, vai procurar um movimento gospel. É isso que ele vai fazer. Enquanto pessoas estão tendo oportunidade no meio de TV, no meio de rádio, para ensinar o povo a verdade, meu irmão, estão conduzindo o povo ao misticismo, ao sincretismo, à religiosidade. Estão conduzindo o povo a viver de simpatia. O rei Josias começou a reinar com 8 anos. Era o filho do rei Amon. Era ele que tinha que reinar, independente da idade dele. E ali ele sentou no trono de Judá e começou a reinar. Começou a conduzir aquele rebanho, começou a conduzir aquele povo. E há 18 anos depois, quando Josias inteira 26 anos de idade, o rei Josias vai visitar a igreja, a casa do Senhor, o templo do Senhor. E o rei Josias percebe que o templo do Senhor está abandonado há 57 anos. As paredes estão caídas, as portas estão enferrujadas, está cheia de imagem de escultura dentro da igreja, imagem de Baal, porte ídolo, prostituta cultural, ídolos do lar estão dentro da casa do Senhor. O rei Josias chega, bota o pé na parede e diz: isso não é certo, nós temos que fazer uma reforma, nós temos que consertar a casa de Deus. E o rei Josias, ele chama algumas pessoas de confiança, um sacerdote, um homem de Deus por nome de Ilquias, e um escrivão por nome de Safã. E o rei Josias dá a eles a responsabilidade de entrarem na igreja, na casa do Senhor, no templo, e vasculharem a casa do Senhor, que está em ruínas, que está esquecida. E quando o sacerdote Ilquias, diz a palavra de Deus, quando ele entra no templo e começa ali a vasculhar, começa a organizar, começa a tirar os entulhos lá de dentro, ele encontra um livro. E o sacerdote Ilquias, ao encontrar aquele livro, ele tem a curiosidade de ler aquele livro. E quando ele lê aquele livro, ele percebe que aquele livro faz parte da Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus que está ali, no meio da sujeira, no meio dos entulhos, jogada, perdido, desprezada. Você sabe por que a igreja cai? Você sabe por que a igreja de hoje caiu? Você sabe por que a igreja de hoje está afundada, meu irmão? Porque deixaram a palavra de Deus embaixo dos entulhos, porque desprezaram a palavra de Deus, porque ninguém mais lê a Bíblia, porque as pessoas só pegam a Bíblia para vir para a igreja. A Bíblia está lá enferrujada, cheia de poeira, embaixo da cama, desprezada. Assim como estava a palavra de Deus no tempo do rei Josias, ninguém sabia onde encontrar, ninguém sabia onde estava. E quando o sacerdote Ilquias entra na casa de Deus e ele encontra o livro, ele diz: é o livro da palavra de Deus, é o livro da lei. Imagina aquele homem chorando de alegria, irmão. Nós achamos a palavra de Deus, nós achamos o livro da lei. Vamos ver o que Deus tem para nós, vamos ver o que Deus quer para nós. E ali ele manda o
escrivão Zafã ir no palácio do rei. E o escrivão vai e diz: rei, nós entregamos o dinheiro aos construtores, já está tudo ok. Ah, rei, e tem outra coisa também. O sacerdote Ilquias encontrou um livro, e é o livro da lei, rei. É a palavra de Deus. E no versículo 10 do capítulo 22 de 2 Reis, a Bíblia diz que o rei mandou que ele lesse. Leia para mim esse livro, o que é que está escrito nele. E ali estava escrito dizendo que o povo estava em pecado, que tudo que o povo estava fazendo, que todas as práticas que o povo estava vivendo era contrária à vontade de Deus. E a Bíblia diz no verso 11 que o rei, ouvindo as palavras do livro, rasgou as suas vestes. Quando o rei de Israel ouviu as palavras daquele livro, e ele entendeu pela palavra de Deus que estavam em pecado, que estavam servindo a Deus da forma errada, que estavam servindo a Deus de uma forma contrária à vontade dele, porque ninguém serve a Deus do jeito que quer. Você nunca vai servir a Deus do jeito que você quer. Para você servir a Deus, você tem que servir a Deus do jeito que Ele quer ser servido, não é do jeito que você quer servir a Ele. E o povo estava servindo a Deus do jeito que queria, adorando o ídolo do lar. O povo, as casas cheias de imagens, cheias de ídolos do lar. As pessoas vivendo uma vida do jeito que queria, desregrada, sem temor, sem respeito à palavra de Deus. Mas quando o rei entende que eles estão afastados, ele rasga as suas vestes, se prostra diante do Senhor e se arrepende dos seus pecados, da vida que eles vêm vivendo. Esse é o primeiro passo, meu irmão, para que haja uma reforma na tua vida. Porque para que a igreja seja reformada, seja revestido do que é verdadeiro, para que a igreja passe por uma reforma séria, tem que começar por mim e por vocês. Tem que começar por cada um de nós. A reforma tem que começar por mim. Diga, a reforma tem que começar por... Mais forte, a reforma tem que começar por... A reforma tem que começar por mim. A reforma não tem que começar pelo irmão que está do teu lado. A reforma não tem que começar pelo irmão que está de trás de você. A reforma não tem que começar pelo irmão que está na tua frente. A reforma tem que começar por mim. Por mim. A reforma que a obra de Deus está necessitada hoje tem que começar primeiro na minha vida, no meu coração, dentro do meu ser. E o primeiro passo para que haja uma reforma é fazer o que o rei Josias fez. Nós tiramos o rei Josias hoje, por exemplo, rasgar as vestes diante do Senhor. Rasgar as vestes, meu irmão, significa reconhecer que está errado. Rasgar as vestes significa reconhecer que está em pecado. Rasgar as vestes significa reconhecer que está no erro. Você pode fazer isso a partir de hoje. Rasgar as suas vestes, rasgar o seu coração diante de Deus e reconhecer que você está errado. Esse é o primeiro passo. Ir à igreja, porque foi lá onde eles encontraram o livro da lei. Onde que eles encontraram o livro da lei? No templo. Aonde? No templo. Então o primeiro passo é ir à casa do Senhor, ouvir a palavra, entender que está errado, rasgar o coração e se arrepender. Se arrepender, irmão, e não praticar mais. Se arrepender, meu irmão, e não viver mais na mentira, não viver mais no erro, no pecado. Essa igreja, os irmãos dessa igreja sabem, são testemunhas, que eu já repreendi várias vezes, que eu não quero membro dessa igreja tentando pescar crente no aquário dos outros. Os irmãos sabem disso ou não sabem? Sabem disso. Eu não quero isso. Porém, eu lhe digo uma coisa, que
que se a igreja em que você congrega, meu irmão, ela está distante do caminho de Deus, está distante da verdade de Deus, está distante da palavra de Deus. Mas infelizmente boa parte das igrejas estão mais preocupadas em ver uma igreja cheia, inchada, do que ver um povo fortalecido na palavra. Quem estava no clamor de meio-dia hoje aqui? Levanta a mão, por favor. Eu não me lembro mais quem estava não. Estava no clamor do meio-dia. Vocês lembram, irmão Clésio, quando eu orei a Deus, pedindo a Deus pelo culto de hoje? O que foi que eu disse? Eu disse assim: Senhor, traga quantas pessoas o Senhor quiser. Foi isso ou não foi? Ou muitos ou poucos? Foi assim ou não foi? Foi assim ou não foi, irmão? Senhor, traga quantos o Senhor quiser, ou muitos ou poucos, eu vou entender que foi a tua vontade. E eu abro os meus olhos e eu vejo a igreja cheia de pessoas, porque foi a vontade de Deus, meu irmão, porque é o propósito de Deus nessa obra, nesse ministério. Porque eu aprendi a confiar em Deus, eu aprendi a andar em cima das águas, estou aprendendo a atravessar o mar, estou aprendendo a confiar no Senhor. E aí, primeiro passo. Segundo passo para que haja uma reforma na minha vida, na igreja, é ler ou ouvir o livro, a palavra, a mensagem do Evangelho e crer no que está escrito. Foi esse o segundo passo que o rei Josias fez. Primeiro ele mandou ler, leia. E o homem leu, pregou para ele. E quando terminou a mensagem, terminou de ler, ele acreditou. Ele se dobrou diante da vontade de Deus. Eu quero dizer, meu irmão, que hoje Deus quer começar uma reforma na tua vida, amém? Deus quer começar uma reforma na tua casa, Deus quer começar uma reforma na tua família, Deus quer começar uma reforma no teu ministério. Agora uma coisa você tem que fazer, você tem que se dobrar diante dele, diante da palavra. Você tem que se dobrar diante da palavra dele. Como assim, pastor? Você tem que reconhecer, realmente, eu estou em prostituição, eu tenho que deixar. Você tem que reconhecer. Você tem que bater no peito hoje chorando e dizer: realmente, eu minto muito, eu tenho que parar de mentir. Você tem que bater no seu peito e dizer, com as vestes rasgadas, com o coração rasgado, com lágrimas nos olhos, arrependido de coração, e dizer: realmente, eu tenho bebido, eu tenho me prostituído, eu tenho vivido uma vida errada. Eu vou mudar a partir de hoje. Vou tirar o que é velho, vou tirar o que é sujo, tirar o que é imundo, tirar o que é quebrado, tirar o que está enferrujado, e vou colocar as coisas novas que vêm do reino de Deus, que vêm da palavra de Deus no meu coração, na minha vida. Ao invés de viver na carne e no pecado, eu vou viver no Espírito, eu vou viver para a glória de Deus a partir de hoje. Amém, meus irmãos? Aleluia. Vamos viver para a glória de Deus. É o segundo passo. É acreditar no que está escrito. Você sabe qual é o maior problema da igreja hoje? Que a igreja não crê no que está escrito, irmã Aline. Não crê. O camarada vai lá e lê aquela passagem de João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Nos 4 evangelhos tem. Jesus chega no templo, encontra gente comprando, vendendo, faz umas arrogas de corda, expulsa todo mundo, chicoteia, vira banca, joga dinheiro no mato, solta a pomba, solta a ovelha. Jesus desce o chicote no pessoal, expulsa todo mundo. Aí o irmão está lá lendo a Bíblia. Jesus limpou a casa, expulsou quem comprava, quem vendia. Aí quando chega na igreja, está lá a banquinha de venda, está lá a lanchonete dentro da igreja, está lá o cantor cantando e querendo se aproveitar, dizendo: compre meu CD, compre meu DVD, compre meu isso, compre meu aquilo. E você vê isso na palavra de Deus, e chega na igreja e não percebe, porque não crê. Mas Deus te trouxe aqui, você está ouvindo essa palavra para que você possa crer na verdade e mudar. A gente, irmão, a gente fala contra os católicos, a gente fala contra a religião católica. Ah, porque está escrito que não pode adorar a imagem, porque não pode se prostrar. Está escrito realmente, tá? Não pode adorar e eles adoram. E você, meu irmão?
E você? Será que está obedecendo a palavra de Deus? E a igreja? Está aí a igreja pregando, os católicos adoram imagem, não sei o que, papapá, o purgatório não existe, não sei o que, papapá, e realmente não existe, está tudo na Bíblia aí. Mas por que eles não pegam um texto da Bíblia e dizem também? Zezinho, eu não vi ainda hoje, eu já procurei em DVD, em CD, na rádio, na televisão, eu não vi ainda um pastor pregar sobre a purificação do templo. Jesus expulsando os que compravam e os que vendiam. Não era só os que vendiam não, irmão. Expulsou os que compravam também. Por que não prega aí? Sabe por quê? Porque eles leem e o coração deles está endurecido. Eles não percebem o que está escrito na palavra de Deus. Foi por isso que Martinho Lutero começou aquela reforma. A igreja vinha caminhando tudo bem, mas depois, por causa da ganância, por causa do dinheiro, por causa do desejo do poder aquisitivo, os homens começaram a se desviar, começaram a vender indulgências, começaram a mercadejar a palavra de Deus. E é o retrato que nós estamos vivendo hoje. A igreja evangélica se gaba, se babula que Martinho Lutero fez uma reforma na igreja católica. E hoje, meu irmão, quem vai fazer uma reforma na nossa igreja? Me diga, pelo amor de Deus. Se o erro deles era por causa de dinheiro, começaram a vender um monte de coisa. Tudo que ia fazer tinha que pagar. Aí vamos fazer, inventaram o purgatório. Agora vamos fazer uma reza para tirar o cara do purgatório. É tanto, tem que pagar tanto. E as coisas começaram a se movimentar através de dinheiro. E hoje, irmão, o retrato da igreja não é idêntico, não é igual. Porque o povo de Deus deixou de crer na palavra de Deus. Não foi a tua obreira Leila que Jesus Cristo diz, que a palavra de Deus diz: porventura, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, porventura haverá fé na terra. O povo perdeu a fé. As pessoas perderam a fé na palavra de Deus. As pessoas creem em muita coisa, mas deixaram de crer na verdade, porque deixaram de obedecer a verdade. Para que haja um avivamento, uma reforma na igreja, é preciso se arrepender, é preciso rasgar o coração, é preciso buscar o Senhor realmente, irmão, dizer: Senhor, eu estou disposto a pagar o preço, eu estou disposto a obedecer tua palavra, nem que a minha mãe não goste, nem que o meu pai não goste, nem que a minha mulher não goste, nem que o meu marido não goste, eu estou disposto a pagar o preço. Tem que ter ousadia, meu irmão, para fazer isso. Tem que ter coragem. Você acha que foi fácil para o rei Josias se levantar contra aquela nação toda que estava no erro? Você vai ver o que é que ele fez mais. Para que haja uma reforma na nossa vida, no nosso lar, na nossa igreja, na igreja de Jesus, é renovar a aliança com o Senhor. No capítulo 23, passa um pouco adiante, capítulo 23 de 2 Reis, do versículo 1 ao versículo 3. O quarto passo é renovar a aliança. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo. Estava todo mundo, irmão, desde o menor até o maior, menino, criança, velho, idoso, aleijado, cego, surdo, estava todo mundo lá. O rei mandou chamar todo mundo, do menor até o maior. Capítulo 2, o finalzinho aí. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. Escute. Leu diante
noite o rei disse: leia diante do povo, chame todo mundo. Eu quero velho, menino, moço, criança, todo mundo aqui. Todo mundo tem que ouvir a palavra. E pregou. Não houve batismo com o Espírito Santo naquele dia. Não houve reteté. Não houve caicai. Não houve ninguém rolando pelo chão. Não houve ninguém fazendo aviãozinho no meio da igreja. Não houve nada disso. Pelo contrário, sabe o que aconteceu? Quando o rei leu as palavras duras da parte de Deus, o povo ficou amedrontado, apavorado, com medo, se lamentando e batendo no peito, chorando. Porque nem sempre, irmão Adalberto, o culto vai te trazer a alegria que você está querendo. Nem sempre a palavra de Deus vai te trazer a alegria que você está querendo. Tem momento que a palavra de Deus vai te repreender. Tem momento que a palavra de Deus vai pisar no teu calo. Tem momento que a palavra de Deus vai pisar no teu pé. Tem momentos assim da palavra de Deus. E ele mandou ler para o povo. E leu diante deles toda a palavra do livro da aliança que for encontrado na casa do Senhor. Versículo 3. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus testemunhos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. É preciso alguém de coragem para ler o que a palavra diz verdadeiramente. É preciso alguém de coragem para chamar o povo e dizer a repreensão que Deus está mandando. E aí, o quarto passo para uma reforma, para que haja uma reforma, é renovar a aliança com Deus. Nós quebramos a aliança com o Senhor, irmão Enoque. A aliança da igreja com o Senhor está quebrada, porque ninguém quer mais obedecer a palavra, ninguém quer mais respeitar a pregação da palavra de Deus. O pastor prega, tem gente que não quer obedecer. O pastor prega, tem gente que não quer se sujeitar. Nós quebramos a aliança. É preciso refazer a aliança, meu irmão. Quem quer refazer a aliança com o Senhor a partir de hoje? É preciso refazer a aliança. E refazer a aliança com o Senhor, Ele diz, é se dispor em guardar os seus mandamentos e obedecer. É se dispor em guardar os testemunhos da palavra de Deus, os estatutos, as leis, e obedecer de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Se dispor em obedecer de toda a alma e de todo o entendimento. Aprender a palavra de Deus, você pode até aprender hoje. Aprender o que é certo, o que é errado diante de Deus, você pode até aprender. Mas o negócio não é isso. O negócio é obedecer. O negócio é colocar em prática. O negócio é viver. Isso é fazer uma aliança. Isso é refazer uma aliança, meu irmão, com o Senhor. Bater no peito e dizer que ama a Deus, todo mundo diz. Bater no peito e dizer que conhece a Deus, todo mundo conhece. Nós pregamos isso aqui domingo. Hoje é o que? Quarta, né? Pregamos domingo. Dizer que conhece o Senhor, todo mundo diz. Todo mundo fala. Eu quero saber se você demonstra esse conhecimento através da tua obediência. Refaça a tua aliança com Deus, meu irmão. Não, eu não estou pedindo isso aqui coletivamente, não.
A irmã Elisete tem que fazer a aliança dela com Deus. Ela não vai fazer pela Luciana, ela vai fazer por ela. A irmã Luciana tem que fazer a aliança dela com Deus. Ela não vai fazer pela irmã Mônica, a irmã Mônica vai fazer por ela. Eu tenho que fazer a aliança com Deus, a minha aliança com Deus, o meu propósito com Deus. E que aliança é essa, pastor? Que propósito é esse? Foi o que nós lemos: de obedecer a palavra de Deus. E você sabia de uma coisa, irmão? Para que você obedeça a palavra de Deus, você vai ter que aprender a dizer não para muitas pessoas, irmã Andréa. Você vai ter que aprender a dizer não para muitas pessoas, vai? Você sabia disso? Um amigo meu me visitou ontem, e a gente estava conversando a respeito da obra, de trabalho, de ministério, e ele tem um chamado de Deus. Eu disse para ele: meu irmão, enquanto você não aprender a dizer não, porque ele disse: pastor, eu só não assumi o ministério ainda que Deus me deu, me chamou, porque eu fico preocupado, porque as pessoas vão falar, vão dizer, eu estou preocupado com meus amigos, não sei o que, não sei o que mais. Eu digo: irmão, se você não aprender a dizer não para as pessoas, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você quer chegar em algum lugar? Amém? Pois aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não para as pessoas. Pastor, mas é muito meu amigo, pastor. Diga não para ele. A proposta dele é algo que vai contra a palavra de Deus. A palavra dele, a proposta dele é algo que vai contra os preceitos da palavra de Deus. Então diga não. Diga não. Diga não. Aprenda a dizer não para as pessoas e dizer sim para a palavra, e você vai progredir, prosperar, crescer, avançar, conquistar, conseguir, prosperar. Você vai conseguir, se você aprender a dizer não para o homem e sim para Deus. Mas enquanto você estiver aí dando essa de cara legal, de garoto bonzinho, não vou dizer não, que eu não quero magoar ninguém. E aí você vai ficar em pecado, aí ficar fazendo o que é errado, ficar fazendo o que não é conveniente, o que não é certo, porque não quer desagradar o teu amiguinho, a tua amiguinha, o teu coleguinho, o teu coleguinha, o teu patrão, o teu chefe, sei lá quem. Diga não para ele. Diga não. Diga: rapaz, não leve a mal, eu não vou fazer, porque eu sirvo a Deus, e eu tenho uma aliança com o Senhor, e eu quero obedecer a palavra do meu Deus. Por isso eu estou dizendo não para você. Ah, então você está demitido. Assine minhas contas, mande eu passar no setor financeiro, e eu vou embora na bênção. Mas a vontade do meu Deus eu não vou negar. O meu Deus eu não vou deixar de obedecer. Amém? É isso. Mas vai dizendo não para o homem aí, enganando a Deus para ver. No momento as coisas parecem que vai caminhar bem. No momento parece que você está ganhando, está lucrando, mas daqui a pouco você vai ver onde é que você vai chegar. Daqui a pouco você afunda. Eu encontrei uma dificuldade muito grande, irmão, porque já chegou 2 cantores aqui, meu irmão. Cantor, um missionário, uma missionária. Eu estava orando aqui, cheguei ali, e aí camarada dizendo: pastor, eu tenho aqui meu CD, eu tenho um testemunho, eu canto, eu prego, eu dou testemunho, eu queria saber se o senhor me recebe aí. Eu disse: irmão, em nome de Jesus, não me leve a mal, me perdoe, mas a gente não trabalha dessa forma. A gente não aceita a venda de produtos aqui na igreja, a gente não admite. Deus falou comigo, está na palavra de Deus. Mas o senhor aceita pelo menos eu ir dar o meu testemunho? Eu digo: meu irmão, se você quiser entrar e assistir o culto, mas nós vai ser uma alegria. Sabe o que ele fez? A paz do Senhor, pastor, depois eu venho para nós conversar melhor. Por que não entrou para assistir o culto? Para cultuar a Deus com a gente? Dizer não para as pessoas é fácil, é difícil. Pronto. Mas não é fácil dizer não para as pessoas. Mas uma coisa eu vou te dizer, meu irmão, que Deus só tem abençoado esse ministério, essa obra, porque Ele tem me dado força e sabedoria para dizer não para os homens e fazer a vontade dEle. E se você quiser abençoar a tua vida, ser bênção na tua vida, no teu lar, no teu comércio, em tudo que você fizer, diga não para o homem e diga sim para Deus. Amém? E para finalizar, irmão,
quinto lugar, quinto passo para que haja uma reforma é colocar em ação, com atitude, o seu amor e o seu zelo, a palavra de Deus, retirando da sua casa, da sua vida, do seu ministério, tudo aquilo que não agrada a Deus. Goste quem gostar, ache ruim quem achar. Quinto passo para que haja um avivamento é colocar em prática, como o rei Josias fez. Agora no capítulo 23, do versículo 4 em diante, vamos ler. Qual foi a atitude do rei Josias depois de saber da lei, depois de fazer uma aliança, depois de rasgar o coração, depois de se arrepender? Josias ficou em casa, agora tá bom, papapá, deixa as imagens aí, tá bom, a minha amante tá bom, o meu amante tá bom, não sei o que, tá bom nada, rapaz. O rei Josias foi lá e derrubou, jogou tudo fora. Está aí a partir do verso 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias. Interessante que o rei ordenou, não quis saber se o povo ia achar bom ou ruim, ele mandou. E aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o porte ídolo e para todo o exército do céu, e queimou eles fora de Jerusalém nos campos de Cedron e levou a cinza deles para Betel. Ô cabra macho, meu irmão, chegou na igreja, pegou as imagens de Baal, tinha lá, jogou num saco, quebrou e queimou lá fora da cidade. Atitude. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá tinham estabelecido para oferecer incenso sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército do céu. Sabe o que ele fez? Chegou lá, aquele monte de pastorzinho ali adorando. Ó, fulano de tal, cadê os pastores de Baal aí? Cadê os sacerdotes? Ó, tá tudo destituído, vocês estão fora do cargo de vocês. Agora Baal não tem mais nada a ver aqui. Agora quem manda aqui é Jeová. Agora quem manda aqui é Deus. Botou tudo para correr, botou tudo para ir embora. Mas o rei podia ter dito: rapaz, vou mexer com esses homens não, eles são santos, homens de Deus. Que nada, rapaz, está fazendo o que é errado, está distante da obra de Deus. Pode ser pastor, pode ser bispo, presbítero, diácono, auxiliar, levita, cantor, pode ser o que for. Botou para fora, botou para correr. É assim que se faz uma reforma, meu irmão. Se a gente começasse a dar um gelo nesses cantores que só canta cobrando, se a gente começasse os pastores de igreja começassem a deixar de aceitar o povo vender o CD e DVD dele dentro das igrejas, eu queria ver o que é que eles iam fazer. Queria ver. Ia ter que comprar uma caixinha de som e cantar lá na praça José de Alencar, como eu passo lá sempre e vejo o camarada cantando lá e vendendo o trabalho dele. Mas não, a gente abre as portas. Por quê? Porque da gente, da multidão. As paradas gay também da multidão. Dá não, irmão Zezinho? Dá um monte de gente lá. Tá demais, irmão. Dá mais de 1 milhão. Eu não sei quantos milhões deu agora, mas deu muita gente lá. E aí? Multidão por multidão. Vai lá no negócio ali, esse forró que tem ali, né? Parque do Vaqueiro, bem aqui o negócio aí, Casa da Comadre. Vai lá, vai dar uma volta lá. Chega lá numa sexta ou sábado que tiver um forró lá. Vamos lá, irmão, dá a volta na Casa da Comadre e vê lá se não está lotado, meu irmão. Vai no Parque do Vaqueiro lá, onde está um monte de mulher seminua lá, se rebolando, e os cabas tudo babando embaixo do palco. Vai lá se não está cheio de gente lá. Está lotado, meu filho. Está cheio. Eu vou trazer cantor para trazer multidão, meu irmão. Vou trazer cantor para isso. Só tem uma coisa que pesca o peixe de Deus, que pesca o crente: é a isca certa. E você sabe qual é a isca certa para pescar um crente, meu irmão? É a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus. Aplauda a palavra, aplauda em nome de Jesus. Oh, glória! É a palavra, meu irmão. É a palavra. Você sabe o que é que significa esses cantores famosos, esses pregadores aí que vende dentro de uma igreja, irmão? Eu vou dizer o que é que significa. Irmão Clésio me lembrou agora há pouco. Pega um balde aí, um balde pelo meio de água. Pega um balde pelo meio da água e bota uma pedra dentro, uma pedra grande. O que é que acontece? O balde enche e se derrama, é ou não é?
A água aumentou? Não, ela inchou. Ela teve um relevo por causa da pedra que colocou dentro. Tira a pedra de dentro agora para ver. Ela volta ao normal, ela fica até mais baixa um pouquinho, porque saiu inchaço. Assim, meu irmão, é jogar um cantor famoso, um pregador famoso, para vir ganhar teu dinheiro aí dentro da igreja. Ele vai inchar. Quando ele for embora, no outro dia, não tem mais ninguém na igreja. Cadê o povo? É assim. Porque a única coisa que pesca crente verdadeiro é a palavra de Deus. E o rei Ezequias, o rei Josias, que nem sabia, tirou os levitas lá, o sacerdote, sai tudinho. Verso 6, também tirou da casa do Senhor o porte ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual queimou e reduziu ao pó, e lançou sobre a sepultura do povo. Interessante, irmão, que toda desgraça estava dentro da casa de Deus. Você observa aí? Todo tipo de imagem estava lá dentro. Aí também derribou as casas de prostituição cultural que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para os porte-ídolos. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Gibá até Beceba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Verso 9. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, ou seja, o vale o queimatório, que estava no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. O povo queimava a criança, irmão. O povo pegava os filhos dele e queimava as crianças ali, irmão, fazendo um sacrifício a Moloque. Verso 10. Ele derrubou esse tal de Tofete, que era o queimatório, onde queimava as crianças. Verso 11. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, na entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, o qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acais, sobre o terraço. Altares que foram feitos, como também os altares que fez Manassés nos 2 atos da casa do Senhor. E esmigalhados os atirou dali e lançou pó deles no ribeiro de Cedron. Você observa, irmão, que o homem quebrou tudo, esmigalhou tudo, esbagaçou tudo que não prestava e jogou fora. Não, aqui tem ouro, eu vou guardar isso aqui. Não, ele jogou tudo fora. Estava tudo profanado. O rei profanou também, é o 13, né, agora? O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, a mão direita do monte da destruição, os quais edificou Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milco, abominação dos filhos de Amon. O rei Salomão tinha feito umas imagens também e ele queimou, idolatria. Semelhantemente fez em pedaço a coluna, cortou os porte-ídolos e o lugar onde estava, e encheu eles de osso humano. Também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel. Esse altar, junto com o alto, o rei derrubou, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o porte-ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Olhando Josias ao seu redor, viu a sepultura que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar, e assim o profanou, segundo a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus que havia anunciado estas coisas. Então o rei perguntou: que monumento é esse que eu vejo? E o povo respondeu aos homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou essas coisas que você fez contra o altar de Betel. Deus tinha enviado um homem de Deus que tinha profetizado aquilo que Josias estava cumprindo. Então Josias disse: deixa estar ele aí, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos dos profetas que vieram de Samaria.
Também tirou Josias todos os santuários dos altos que haviam na cidade de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. E lhes fez segundo todos os atos que tinham praticado em Betel, e matou todos os sacerdotes dos altos que haviam ali sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para casa. Verso 24. Aboliu também Josias os médiuns, os médiuns, os adivinhos, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achou na casa do Senhor. Irmão, aquele homem fez tudo isso para quê? Para cumprir as palavras que estavam escritas naquele livro. E eu lhe pergunto, irmão, Deus fala por intermédio da sua palavra que está escrita em livros. Este livro que está aí nas tuas mãos, meu irmão, é semelhante ao livro que o rei Josias encontrou. E ele ia olhando, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Pelo aquele livro, ele baseou a sua vida. Por aquele livro, ele norteou a sua vida. E ele acabou com os ídolos do lar, as imagens que as pessoas usavam em casa, os feiticeiros, médiuns. Ele acabou com tudo isso. O rei Josias teve atitude, agiu. E é isso que nós precisamos fazer: agir, tomar atitude, não comungar com aquilo que é errado. Não gaste o seu dinheiro para pagar uma entrada num evento gospel. Não gaste, não gaste, não gaste. Não faça isso. Não comungue, não ajude, não coopere com essas coisas, meu irmão. Faça uma reforma na tua vida espiritual a partir de hoje. Entenda o que agrada a Deus, o que é certo diante do Senhor, e vá fazer o que Deus quer que seja feito. Amém, meus irmãos? Ah, pastor, mas é normal, todo mundo faz. E daí, meu irmão? Se todo mundo faz, mas está errado. A palavra de Deus está dizendo que está errado. Vou fazer o que está certo. Rei Josias teve atitude. Ah, mas os irmãos vão olhar para mim e vão dizer: ah, é um bobão, ah, é um bestão, ah, esse irmão aí, a igreja dele não tem isso, não tem isso, não tem aquilo. E aí? E daí? Sou um bobão, sou bestão, mas eu estou seguindo a verdade do Evangelho. Sabe por quê, meu filho? Porque eu tenho um encontro com Deus. Um dia eu vou prestar conta com Deus, e eu quero viver na presença dEle, para que eu possa ser absolvido no dia do julgamento e herdar o reino do céu. Todos nós, todas as igrejas, a igreja do Senhor Jesus, aliás, busca um avivamento. Só vejo o pessoal, vamos fazer o culto do avivamento. Só vejo o povo aí falando de avivamento para cá, avivamento para lá. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, que só haverá um grande avivamento na igreja quando houver uma grande reforma na igreja. Só haverá um grande avivamento na igreja, nos líderes, nos ministérios, na minha vida, na tua vida. Só haverá esse grande avivamento quando nós fizermos uma grande reforma na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja, na nossa casa, no nosso lar. Só haverá esse avivamento com isso. Você está disposto a viver um avivamento na tua vida? Amém? Você quer esse avivamento ou não? Você quer? Amém? Pois então faça uma grande reforma dentro da tua casa, dentro do teu casamento. Deixa de brigar com a mulher, deixa de arengar com o marido, deixa de viver arengando a família, o pai com os filhos, o filho com os pais. Faça uma reforma na tua vida espiritual. Deixa de ter preguiça para orar, deixa de ter preguiça para ler a Bíblia, mas confira o que está sendo pregado com o que está escrito, porque nem sempre o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado nas igrejas, está escrito na palavra de Deus.
Fique em pé a igreja em nome de Jesus. Versículo 25. Olha o título que esse homem ganhou diante de Deus, meu irmão. Olha aqui. Antes dele, verso 25. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou homem igual. Olha só, meu irmão, antes dele não houve nenhum rei igual, e depois dele não se levantou outro igual. Sabe por quê, irmã Sheila? Porque ele temeu a Deus. Ele colocou a vida dele em risco, mas ele se dispôs em fazer a vontade de Deus. Por isso foi próspero na sua vida, foi abençoado, e com certeza está aguardando a ressurreição para herdar a sua herança. E eu te digo uma coisa, meu querido: se hoje fosse o tempo do Martinho Lutero, eu tenho a mais absoluta certeza que Martinho Lutero ia pegar as 95 teses dele de novo. Só que hoje ia ser mais tese. Hoje, além de ter teses contra a igreja católica, ele ia ter que fazer teses também contra a igreja denominada evangélica. Ia ter que pregar em tudo que era porta de igreja, como ele pregou no castelo de Wittenberg, a principal igreja da Saxônia. Como ele ia ter que pregar nas rádios, na televisão, ia pregar tudo lá. Se Martinho Lutero estivesse aqui, se ele chegasse num canto, estivesse comemorando a reforma protestante, eu tenho certeza que ele era invocado. Ele ia subir em cima daquele altar, tomar o microfone, desligar o som e dizer: desce todo mundo e vai para casa. Não estão precisando comemorar nada, nós estamos precisando reformar de novo.